Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia comigo. Deus abençoe pastor Oséias, todo o ministério de louvor. Amém? Lá em Mateus 3, 14 ao 17, diz assim. Você que está em casa, acompanhe também junto conosco. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Curva sua cabeça um pouquinho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra é meditada, a nossa vida está na tua presença. Usa-me com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Fala aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu vou estar falando aqui sobre o céu está aberto para realizar a missão de Cristo. O céu está aberto para realizar a missão de Cristo. Hoje, em toda a igreja do Evangelho Quadrangular, nós denominamos o culto de missões. É o culto da família, mas nós levantamos a melhor oferta para as missões, oramos pelas missões, porque a igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Brasil e em todo o mundo, ela é fruto e resultado de uma missão. Uma missão que começou com Aimee Semple McPherson, em 1922, oficialmente. Ela começou em 1920, mas oficialmente a igreja, em 1922. Então nós temos aí acho que 98 anos, é isso? No mundo. 98 anos no mundo. Uma igreja que começou mesmo numa missão. Depois de Aimee Semple McPherson, ela buscar a revelação de Deus, de como ela ia abrir a igreja, de como que ela ia estruturar a igreja. Ela foi orar, ela foi buscar a direção de Deus, e Deus concedeu a Aimee a visão de Ezequiel, que é onde declara Ezequiel, capítulo 1, ali declara o ministério de Jesus. Antes de Jesus vir, antes de Jesus nascer, antes de Jesus ser batizado, que nós meditamos aqui, já estava declarado o seu ministério. Tá? Lá já estava declarado a visão que Ezequiel teve, o rosto de homem, o rosto de boi, o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de águia. Lá em Ezequiel 1. Então veja bem, é uma igreja que nasceu de uma missão, de uma visão. E veja bem que esta visão do Evangelho Quadrangular, que está lá em Ezequiel, é uma visão para todo mundo. E veja bem que o evangelista João, ele vem dizendo em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta visão, o ministério de Jesus, a missão de Jesus, é para todo mundo, de todos os tempos, de todas as épocas. De todos os tempos, de todas as épocas. E veja bem que quando nós meditamos aqui a palavra de Deus, Mateus 3, do 14 ao 17, veja bem que João Batista, ele já estava, ele veio, conforme diz Isaías 40, que fala de João Batista, que ele iria preparar o caminho do Senhor Jesus, que era o início do ministério. João Batista, ele vem pregando contra o pecado e pedindo para todos se arrepender e para eles dar frutos de arrependimento. Tá? Frutos de arrependimento. E veja bem que João, ele veio pregando com ousadia, confrontando com a palavra profética, e muitos aceitaram a pregação e receberam no seu coração e se batizaram e passaram a dar frutos de arrependimento. Porque veja bem, amado, o que pode transformar a vida de um homem e de uma mulher é só a pregação. É só a pregação, é só a palavra profética, a palavra pregada. Somente isso, não tem outra forma. E veja bem, a própria palavra diz que quando cessa, quando não tem profecias, o povo se corrompe. Tem que haver a pregação, tem que haver as profecias de pregação da palavra. E João vem pregando contra o pecado. Então o que eu quero que você compreenda aqui, como que estava esse momento que João começa a pregar. E veja bem que, quando nós olhamos para a Bíblia, não sei se você já viu na sua Bíblia, muitas Bíblias têm, quando acaba Malaquias tem uma folha branca. Tem uma folha branca? Esse foi o período do silêncio de Deus. 400 anos. 400 anos. É denominado dentro da história como o período interbíblico. 400 anos o céu ficou fechado. 400 anos o céu ficou fechado. Antes de João começar a pregar contra o pecado e trazer pessoas ao arrependimento. E veja bem, esse período decorre entre o fim do Antigo Testamento e os acontecimentos do Novo. E veja bem, é um período da marca do silêncio profético, que cara com Malaquias. E um período de 400 anos que se estabeleceu o quê? Um verdadeiro caos. Verdadeiro caos. O pecado tomou conta. O pecado na vida das pessoas tomou conta de uma tal forma. A frieza na fé dos que serviam a Deus. A frieza dos judeus. Crises. Se instalou crise. Miséria. Ostentação de poder. Ostentação de poder. Muito sofrimento, muitas doenças, muitas enfermidades. E veja bem que ainda nós podemos ver o quê? As seitas que surgiram. Os saduceus, os fariseus, muitas seitas, muitas religiões. Aí vem, já começa Roma vindo dominar nesse período, um conflito, um tempo de ostentação, de luta pelo poder, quem ficava com o poder. Então estava um verdadeiro caos, tá? Um verdadeiro caos social, religioso,
político. Então, muito sofrimento. Imagine um tempo, e o céu estava fechado, porque Deus calou. Deus não falou mais. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa é viver com o céu fechado. Tá? Viver com o céu fechado. E o que pode o céu fechar para mim? Ou para você? Pecado. Incredulidade. Incredulidade significa falta de fé. E principalmente pecado. É triste a vida de uma pessoa que o céu esteja fechado. Não é fácil a vida de uma pessoa. Você que está me ouvindo agora até aí nessa live, se você está com tudo travado para você, começa a reparar a tua vida. Veja a vida às vezes de pecado que você está. Se arrepende, pede perdão a Deus, que o céu vai se abrir para você. O céu vai se abrir. E veja bem, o céu estava fechado 400 anos. E ainda vem as religiões, as seitas principalmente, confundindo mais ainda. Confundindo os saduceus, os fariseus, tá? O judaísmo. E veja bem, os essênios, os enigmáticos essênios, e muitas seitas. Porque o que é seita? Seita é tudo aquilo que se prega contrário à palavra de Deus. Amém? A Bíblia fala: não farás para vós imagens de escultura, nem se curvará diante delas, semelhança no céu e na terra. É o primeiro mandamento, né? Que eles nunca acham. Mas o primeiro. Nunca acham esse mandamento. Então, aí a pessoa pega e começa a pregar que tem que adorar. Então é uma heresia. É uma seita. Então tudo que distorce, tudo que muda contra os princípios da palavra de Deus se torna uma seita. Então tinha muitas seitas. Então o que estava acontecendo? Muita confusão de fé. Pessoas deixou de acreditar em Deus, deixou de praticar a fé, e aí instala um verdadeiro caos como estava. Muito sofrimento. Mas quando nós meditamos aqui a palavra de Deus, João veio e preparou o caminho do Senhor, como profetizou Isaías 40. Tá? Mas no Isaías 42 nós podemos ver também que daí já começa o ministério de Jesus. E Jesus vai até João. Jesus vai até João para ser batizado. João ainda questiona, não quer batizar ele, porque ele já sabia quem era ele. Mas Jesus, olha aqui um exemplo que Jesus dá de submissão. Tá? Jesus, não, eu tenho que ser batizado por você. Eu sou servo. Tá? Não é porque, não, eu tenho que ser batizado, você tem que me batizar. E João fala, meio ali contrariado, mesmo não querendo, ele compreende isto, ele batiza Jesus. E nós podemos ver que quando Jesus está sendo batizado, amém? O céu se abre. Amém? O céu se abre. Começa a fluir a unção profética. A unção profética começa a fluir. E aí Jesus, ele é levado pelo Espírito. Olha, o Espírito, né, já vem sobre ele, o céu se abre. E ele é levado para o deserto. Ele faz jejuar 40 dias e 40 noites. Ele é tentado. Primeira batalha de Jesus. E Jesus sai mais fortalecido. Amém? E Jesus começa o quê? A pregar. Jesus começa a pregar, continuar o que João Batista começou. E continuar aquilo que João Batista começou. E Jesus começa a pregar o evangelho do reino,
o evangelho do arrependimento, as pessoas se arrepender. E amados, o que a igreja tem que compreender? A igreja, que sou eu e você, somos nós, tá? Nós estamos nomeados, eleitos por Deus, pelo Espírito Santo, para uma missão. Amém? Para uma missão. Esta missão, ela é nossa. Essa missão, ela é sua. Essa missão que começou com João Batista e depois Jesus continuou. E nós temos que saber que a função do reino de Deus na terra não é prosperidade material. Como eu sempre digo e vou dizer, prosperidade material é consequência e resultado de fé e obediência à palavra de Deus. Amém? De fé e obediência à palavra de Deus. Então, se eu acredito na palavra, se eu acredito na promessa, eu obedeço, Deus, como eu disse esses dias, é um Deus de recompensa. Ele vai nos recompensar. Então, o reino de Deus está estabelecido na terra, e nós, como filhos de Deus, temos que saber que a igreja é para salvar vidas. O reino de Deus é para transformar vidas. A pregação do evangelho, que a igreja tem essa autoridade, é para o quê? Libertar vidas do pecado. Se uma pessoa, ao ouvir a palavra, ouvir a pregação do evangelho, e o Espírito Santo convencer ela após nós pregarmos, veja bem, ela vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ela vai arrepender dos seus pecados. Ela vai ter o arrependimento. E ela vai começar a dar frutos de arrependimento. Então a igreja tem que compreender que nós temos que pregar contra o pecado. Nós temos que pregar contra o pecado. Nós não temos que discriminar ninguém. Ninguém. Mas nós temos que pregar contra o pecado. Contra o pecado nós temos que falar a verdade. Por isso nós temos que buscar a ter ética, ter postura, mas nós temos que falar contra o pecado. Contra aquilo que é pecado. E mostrar para as pessoas que aquele pecado que está na vida dela vai matar ela. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E que o pecado que está instalado na vida dela vai matar ela. E ela tem que deixar o pecado. Ela tem que confessar Jesus. Porque só Jesus pode perdoar pecado. Só Jesus perdoa pecado, porque Ele se entregou lá naquela cruz, em sacrifício por mim, por você, por todas as pessoas, por todos em todos os tempos que já passou, os de agora, os que virão, e Ele não tinha pecado, Ele não pecou, então Ele tem autoridade, Ele tem poder para perdoar pecado, amém? E nós temos que levar isto para as pessoas. Esta é a missão da igreja. Esta é a missão da igreja, pregar o arrependimento para as pessoas, mostrar para as pessoas contra o pecado, apresentar para os nossos familiares, mesmo que eles não gostem, os pecados, os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que elas precisam deixar o pecado. Não apontar ninguém, que tem gente que começa a mandar, se você não largar, você vai para o inferno. Você assusta a pessoa desse jeito. Mas pregar, mostrar na palavra, amém? Mostrar na palavra, falar com ousadia, com autoridade, baseado naquilo que você está vivendo, de uma vida de santidade, e com ousadia do Espírito Santo, falar, e com amor, amém? E com amor, porque Jesus é um exemplo para nós.
Jesus, depois que o céu abre para ele, e abriu para nós também, Jesus, ele não foi egoísta. Jesus, ele não foi egoísta. Jesus estava focado, visualizando para o propósito que ele foi enviado. Jesus, mais que depressa, ele chama 12 homens. 12 homens, difícil, totalmente envolvido com os pecados. Quando nós meditamos Lucas 19, que tem a história de Zaqueu, olha um homem que Jesus ele prega para eles. Até Jesus é criticado nesse momento, em Lucas 19. Por quê? Os da seita, os fariseus, saduceus, os judeus que praticavam o judaísmo, começou a criticar Jesus. Ele senta com pecadores. Ele senta com pecadores. Eles queriam de todo jeito contrariar uma oposição instalada contra Jesus, a pregação. Ele fala, ele senta com pecadores. E Jesus vai lá até Zaqueu, na casa de Zaqueu. Ele prega para Zaqueu, mostra para Zaqueu o seu pecado, a sua vida errada. Zaqueu reconhece. Zaqueu reconhece. Zaqueu aceita Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias. Amém? E Zaqueu se arrepende e começa a dar fruto, porque ele fala, eu a partir de agora, eu sei que eu roubava, eu sei que eu fraudava, eu vou devolver para todo mundo o que não é meu, vou ficar só o que é meu, e vou te seguir, Jesus, e vou em frente. Amém? Ele já apresenta os frutos de arrependimento e passa a seguir Jesus. Amém? E assim foi com os 12. Assim foi com os 12. Pedro, você pensa, Pedro não era fácil. João, pior ainda. Quando você vê o apóstolo João, lá no finalzinho, lá, filhinhos, não pequeis. Ele era um homem de temperamento pesado. Tem um momento lá que eles tinham as pessoas contrariando, a oposição contrariando Jesus, né? E eles queriam ir lá pegar e tocar fogo neles. Eles queriam brigar, defender Jesus. Jesus falou, não, calma. Tá? Eles eram homens difíceis. Mas 3 anos, eles aceitam Jesus, passam a andar com Jesus. E Jesus começa a trabalhar, discipular eles. E veja bem, eles passou o quê? A ser os 12 apóstolos de Jesus. E nós podemos ver que nesses 3 anos de ministério, com o céu aberto, Jesus profetizando, depois de João, olha quantas pessoas que foram curadas. Quantos milagres. Veja bem que no Evangelho de João, no último versículo, diz que se fosse relatar tudo que Jesus fez, os livros não iam suportar. Então, nós temos aqui só uma síntese, tá? Um necessário para nós crer. Que se fosse relatar tudo que Jesus fez, então você há de convir comigo, como que estava um verdadeiro caos. Um caos instalado. Olha o que é viver debaixo de céu fechado. 400 anos, Deus em silêncio. Religiões, seitas, confundindo todo mundo. Uma frieza espiritual. Uma frieza espiritual. Enfermidades, doenças. O céu fechado. Ninguém suporta viver debaixo do céu fechado. É só sofrimento. Mas aí o céu se abriu. Amém? A palavra profética veio. A unção do Espírito Santo veio sobre Jesus. E Jesus andando de cidade, lugar para lugar, de Jerusalém, Judéia, Samaria, todos os lugares. Amém? E Jesus pregando o Evangelho, pessoas se batizando, como estava acontecendo já com João, pessoas paralíticos sendo levantados, surdos ouvindo, cegos vendo, coxo, aleluia, pessoas leprosas sendo curada, família sendo restaurada, autoridade se convertendo, aleluia, o mover, sabe por quê? O céu estava aberto. Quando o céu está aberto, aleluia, o Espírito Santo libera a unção profética, a manifestação dos dons espirituais,
vem sobre a igreja, vem sobre nós, e o Espírito Santo faz prodígios e maravilha. Amém? E veja bem, foi 3 anos de céu aberto. 3 anos, Jesus pregando. Só que Jesus, ele prepara os 12, porque ele sabia que após a ressurreição dele, os céus tinham que se abrir agora para eles. Aí nós podemos ver que lá em Atos 1 e 2 ao 4, veja bem que após Jesus voltar para o céu, Jesus ascender ao céu, eles voltam para Jerusalém e eles se reúnem no cenáculo. Aí agora é a hora dos 12, junto com os 12, umas 130, 150 pessoas que estavam reunidos ali, e eles ficaram conforme Jesus determinou, em oração, em adoração no cenáculo. Esse lugar lá onde é esse cenáculo, é um lugar muito, você chega lá, você sabe que esse lugar é um lugar muito especial. E eles ficaram ali reunidos durante 10 dias. Já 40, agora mais 10 dias, por isso que é a festa do Pentecostes, 50 dias. E quando completa os 50 dias, veja bem, diz aqui em Atos, chegando o dia de Pentecostes, Atos 1, 2, 1, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento, olha só, veio do céu algo mais forte. Amém? Porque agora era a vez do Espírito Santo. Amém? Espírito Santo definitivamente na terra. Amém? Então veja bem, no momento foi sobre Jesus. Jesus, quando mandou os 70 e mandou os 12, Jesus liberou a unção sobre ele, o céu aberto, esse era o prodígio. Só foi esses 3 momentos, esses 2 momentos. E você não veio mais, o céu aberto só estava sobre Jesus. Mas agora era a igreja, 130 a 150 pessoas, que estava ali reunido no cenáculo, aleluia, orando, adorando, glorificando, aleluia. De repente, diz aqui, que veio do céu como um vento, de um vento muito forte, e encheu todo aquele lugar, aquela casa na qual estavam sentados. Amém? Já ficaram sentados para não cair, né? Isso é muito forte. Aonde eles estavam sentados, e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Aleluia! Os capacitava. O céu agora está aberto para a igreja. A igreja pregar. E aqui o Espírito Santo definitivamente ungindo a igreja. Interessante aqui que nós viram parecido como línguas de fogo. Por que línguas de fogo? Autoridade profética. Tá? Autoridade profética. Língua de fogo. Quando você vê, pastor, mas quando está orando língua, começa a queimar a língua. Não é isso, mano. É espiritualmente, tá? Autoridade profética. Eles começaram a receber autoridade profética, tá? E aqui diz que eu, de repente, veja bem que viram, foi a visão que eles tiveram. Eles começaram a ver em um ao outro línguas de fogo. Todos estavam vendo a mesma coisa. Todos receberam, desde as mulheres, a mãe de Jesus que estava lá com seus irmãos, e as Marias que estavam junto, tá, que a Bíblia fala, e todos os seguidores, e os 12, então línguas de fogo, e veio sobre eles, é o que? É a igreja sendo ungida, porque o céu estava aberto, e agora ungindo a igreja, o Espírito Santo ungindo a igreja, amém, e todos, diz que todos, não foi
Um ou outro não. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e falar línguas, noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Então veja bem, amado, agora aqui a igreja, depois dos 3 anos de Jesus, que o céu ele abriu, veio sobre ele, agora está aberto sobre a igreja. Para a igreja continuar a missão de Jesus. Para cumprir o que ele determinou em São Marcos 16, 15. E de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tá? É o que ele determinou. Mateus 28, 20 também, que era para pregar o evangelho, ensinando, pregar o evangelho e ensinar a guardar todas as coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a guardar todas as coisas. Então agora, a igreja está sendo ungida para cumprir esse ide. E a igreja não tem que temer. Quem é a igreja? Sou eu, é você individualmente. Nós aqui juntos somos a igreja coletivamente. Quando nós nos reunimos na cidade de Indaiatuba, a Marcha para Jesus, é a igreja do Senhor Jesus, todas as denominações, como igreja que tem autoridade profética. E nós não podemos ficar parados, conformados, enquanto vidas estão a cada dia mergulhadas e mergulhando no pecado, sendo afogados em todo tipo de prazeres que o mundo tem aí oferecido. Satanás está por trás disto, e elas estão a cada dia morrendo no pecado. Nós não podemos ficar conformados, como Paulo diz, e não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos, espiritualmente falando, ficar de braços cruzados, espiritualmente falando, e deixar pessoas nessa cidade, no estado de São Paulo, no Brasil, em todo o mundo, morrendo sem Jesus, morrendo indo para a condenação eterna. Nós não podemos, porque o céu está aberto, amém? O céu está aberto, e veja bem que nós, quando lemos o livro de Atos, é um livro histórico, e veja bem que esse livro, ele deixa a história da igreja primitiva. E veja bem que a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela teve com esse céu aberto com muita ênfase, pregando o evangelho por 300 anos a 500 anos. Mas esta igreja primitiva, a igreja da história de Atos, veja bem, ela deixa um legado para nós, de como esta igreja abriu o coração, de como essa igreja primitiva, apostólica, ela amou o que Jesus falou, ela tomou posse. Esta igreja abriu o coração para receber os dons do Espírito Santo. Essa igreja que se colocou à disposição. E veja bem, uma igreja que a igreja apostólica, até a morte do último apóstolo, que foi o João, foi até o ano 98, ano 100, foi o último apóstolo, que morreu sem nenhuma tortura, sem nada. E veja bem, esta igreja, ela não tinha propriedades, essa igreja não tinha dinheiro, esta igreja não tinha influência política, esta igreja não tinha status social. E veja bem, no entanto, ganhou multidões, no entanto, salvou muitas pessoas do pecado, da condenação. Ela ganhou, implantou inúmeras igrejas por todo o mundo romano. Então esta igreja preparou discípulos, e nós somos frutos, amém? Se nós estamos aqui hoje, somos gentios, é porque essa igreja apostólica,
ela foi usada para salvar Saulo, o perseguidor da igreja, amém? E o perseguidor da igreja, que nós conhecemos, aleluia, hoje, que é Paulo, ele veio e trouxe o evangelho para as igrejas gentílicas, formou as igrejas gentílicas, e hoje nós somos frutos, aleluia, nós somos frutos desta igreja, que abriu o coração para aquilo que Cristo determinou. Uma igreja que aliançou, abriu o coração e se aliançou com o evangelho do reino. E uma igreja que abriu o coração e acreditou que o céu estava aberto. Eu imagino os 12, se o céu estava aberto para Jesus, e se Jesus, ele levantava os paralíticos, nós também vamos levantar os paralíticos. Aí nós vemos o capítulo 3 de Atos, né? Que estava Pedro e João indo para o templo. Tá? Como de costume, para a hora do culto, para adorar a Deus. E quando ele chega ali, imagine Pedro e João ali, concentrado no Espírito. E aí, Pedro, o que nós vamos cantar hoje? Entendeu? Nós vamos cantar, não tem voz da verdade, mas nós vamos cantar o quê? O que nós vamos cantar? E conversando das maravilhas. De repente, um coxo, um mendigo, estava ali, pede dinheiro, pede uma esmola. Pedro e João olha para eles, fita os olhos nele, amém? E já sai do olho deles unção, e já o Espírito já fala com eles, e ele fala assim: nós não temos ouro e nem prata, não temos dinheiro, mas o que nós temos, olha que autoridade profética, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda, aleluia, levanta e anda. Pegou o homem pela mão e levantou o homem, e o homem saiu pulando, aleluia. E aí o homem vai para o templo, e o homem vai louvar a Deus. E o homem louvando a Deus, todo mundo começa, mas esse homem é o coxo. Encosta no homem. Tá? Encosta no homem. O que aconteceu? Aí chega os da seita, né? Chega os religiosos. Religiosos é sempre assim, né? Eles ficam em conflito. Mas o que aconteceu com você? Tá, eu não sei. Falaram que era para me levantar em nome de Jesus, eu estou aqui. Aí era para me levantar em nome de Jesus, eu estou aqui. E já começou, né? Foi até onde que eles chamam Pedro e João para ser ouvido, e vira todo aquele conflito. Quem tenta prender eles, tenta fazer alguma coisa com eles, e manda eles. Aí Gamaliel vem intervir, fala: ó, não mexe com isso, esses homens que estão fazendo o nome de Jesus. Eu já vi pessoas ter problema com isto, e eles ouvem o conselho de Gamaliel, e aí eles param, tá, de falar, e aí só que chama Pedro e João, entendeu? No cantinho e fala: ó, vocês podem ficar de boa, mas não fala nesse nome de Jesus por aí não. Mas não adiantou nada, amados. Ele sai dali e vai para outro lugar e começa a falar no nome de Jesus, e pregar no nome de Jesus, e declarar o nome de Jesus. Pessoas se convertendo, pessoas se batizando, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, demônios sendo expulsos, porque o nome de Jesus é poderoso. E quando o céu está aberto, o Espírito Santo vai selando o que sai da minha boca e da sua boca, e o poder de Deus vai manifestando, porque quando o céu está aberto, a unção vai liberando, e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado, aleluia, e a cada dia a vida sendo transformada. Glórias ao nome do Senhor. Agora veja bem, a pergunta é: por que a igreja primitiva não tinha influência? Não tinha influência política, não tinha status, não tinha dinheiro, não tinha propriedade, não tinha tecnologia que nós temos hoje, não tinha nada, mas conseguiu cumprir a missão de Jesus com êxito, com sucesso. Por quê, meu amado? Por quê? Porque ela entendeu tudo que Jesus pregou,
Ela creu. Os apóstolos creram. João 14, 15, 16. Jesus dá todas as instruções. Jesus começa no João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, tá? E eu vou preparar morada para vocês, se fosse assim eu não vou teria dito para vocês. Aí eles começam a ficar tristes. Aí o Felipe fala para o André, mas o que está acontecendo? Eles vão embora, e nós já começamos a ficar tristes, e um pergunta, para onde você vai? E Jesus fala, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, e começa a conversa, e eles começam a interrogar, entendeu? Aí Jesus fala, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, entendeu? Eu sou o caminho, vocês têm que continuar no caminho, me seguindo, e na fé, e vocês já estão ficando tristes, mas não fica triste não, porque eu vou para o Pai, e eu rogarei ao Pai, o Consolador. Jesus está dizendo, o céu vai continuar aberto ainda para vocês, porque o Espírito Santo vai ficar com vocês, porque vocês vão ser usados pelo Espírito Santo, e vai pregar, e o Espírito Santo vai convencer todos do pecado. Amém? Jesus falou para eles em João 14, 15 e 16, que o Consolador vinha, quer dizer, que o céu ia continuar aberto. Eles acreditaram. Amém? Eles acreditaram. João 17, Jesus faz a oração sacerdotal. Ali é uma oração de cobertura espiritual, que está para eles e está para nós. Foi para eles e foi para nós. Nós não temos que temer. Eles creram nas promessas de Jesus. Eles creram que o céu ia ficar aberto. Eles não temeram por causa disso, não ficaram com medo de morrer de nada. Eles acreditou que ele estava debaixo da cobertura, porque Jesus faz aquela oração sacerdotal. E você vê que já no capítulo 18 de João, Jesus ele já começa ali preparar mais eles ainda, e logo em seguida ele é preso, e aí ele já vai para a cruz, ele vai para o julgamento, ele vai para a cruz, ele confirma tudo, eles dispersam, porque eles são seres humanos, mas eles ficaram firmes, esses 130 ao pé da cruz, eles acreditou em tudo aquilo que Jesus fez. Então por isso que eles cumpriram a missão. Porque eles abriram o coração, crendo no que Jesus já tinha pregado, crendo que Jesus já falou que o céu ia ficar aberto, crendo que eles iam ser cheios do Espírito Santo. E veja bem, eles acreditou. Por isso que eles tiveram êxito. E o céu se abriu verdadeiramente. E o Espírito Santo capacitou eles. Veja bem, Pedro na primeira pregação, Estevão, Pedro com aquela palavra de sabedoria. Se você já meditou lá, Pedro cita tudo do Velho Testamento, ele vem puxando. Quando ele vai fazendo o fechamento da pregação, aí ele começa a falar, vocês, que até não merecia, mas vocês merecem. Vocês pôs ele na cruz, vocês mataram Jesus, mas vocês também merecem, é só vocês se arrepender. E diz a Bíblia que todos aqueles homens se arrependeram, 3 mil pessoas já aceitou Jesus, e 3 mil pessoas foi batizada. Amém? Por quê? O Espírito Santo libera a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Foi sobre Pedro, aí vem sobre Estevão, e sobre Filipe, sobre todos os diáconos que foram nomeados, e sobre toda a igreja. O Espírito Santo sobre as mulheres que estavam em casa orando, sobre toda a igreja intercedendo. E veja bem, amado, foi um mover. Por quê? Eles abriram o coração. E que eu quero concluir aqui dizendo para mim e para você como igreja, se nós não abrir o coração, o céu continua fechado para nós pregarmos o Evangelho. Se você não abrir o coração, você vai continuar com o seu coração, o céu fechado para você ganhar sua família para Jesus. Você sabia que ganhar sua família para Jesus, essa missão é sua. Ganhar o seu marido para Jesus e os seus filhos, essa missão é sua. Você é uma igreja lá na sua casa. Ganhar os seus parentes para Jesus, os nossos parentes, a missão de cada um de nós. De cada um de nós. Quando, há 5 anos atrás, o meu sogro partiu para a eternidade, convertido, e quando eu cheguei na família, eu vi que eu tinha uma missão ali, que era a conversão dele. Você tem que compreender isso.
Cada um tem uma missão. E como você tem se posicionado? Como nós temos nos posicionado? Se nós não abrir o nosso coração, nós não ganhamos a nossa família para Jesus. Nós não libertamos a nossa família dos pecados, da perdição. Se nós não abrir o nosso coração, nós não libertamos os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos parentes. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que crer naquilo que está determinado, aquilo que já está prometido e que o céu está aberto. Vamos pregar, porque Jesus, aleluia, Ele vai voltar. Jesus voltará. Jesus vai levar os seus escolhidos. E quem não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e não arrependeu dos seus pecados, e não estiver dando frutos de arrependimento, não vai subir. Que quem dá frutos de arrependimento vive uma vida de santidade. Hoje tem muita gente que diz que está convertido, mas será que vai subir mesmo? O que prova é dar fruto de arrependimento. Tá? Olha para a tua vida e vê se você, como cristão, está dando fruto de arrependimento. Se você dá fruto de arrependimento, você está vivendo em santidade. Tá? Então nós temos que abrir o nosso coração. A igreja tem que abrir o coração, porque o céu, ele ainda está aberto. E vai continuar aberto. Quando que o céu vai fechar para a pregação do evangelho? O dia que a igreja subir. O dia, a hora, o momento que a igreja for arrebatada. Veja bem que o céu vai fechar. Aqueles que ficarem da igreja e das pessoas que não subiram no arrebatamento, aí não vai ter como. Pode procurar qualquer pastor que ficou, qualquer crente que ficou, que não vai fluir, porque aí o Espírito Santo sai da terra e vai com a igreja, leva a igreja. Amém? A Bíblia só fala que ali quando tem a segunda parte do juízo, né, da grande tribulação, que o Espírito Santo vai ainda ter ainda a salvação de almas, mas o próprio Espírito Santo falando individual, esporadicamente ainda, mas o céu vai fechar para a pregação como nós temos hoje. Depois vai vir duas testemunhas, que ainda vai pregar, lá no finalzinho, antes de entrar para o Magedon, tá? Que vai vir pregar, dois profetas, que Deus vai mandar, e a Bíblia diz que o anticristo vai matar eles na praça, tá? Ainda vai matar eles na praça. Você imagina como que vai estar aqui na terra. Por isso, se você quer ficar, entendeu? Se você quer ficar aí, continue mais frio que nem você está. Mas se você não quer ficar, você tem que se esquentar. Você tem que estar cheio do Espírito. Tá? Você que está aí no conformismo, você que está aí nessa boa que você está de vida de crente, você está frio. Tá? Você que está aí, mas eu não estou em pecado. Eu não estou em pecado. Às vezes a negligência, a omissão já é pecado. Tá? A omissão. Então veja bem, meu amado, nós temos que abrir o coração. Curva sua cabeça. O céu ainda está aberto. O céu. O Espírito Santo vai nos ungir mais ainda. O céu está aberto. Ainda está aberto. Vai permanecer aberto. Você, moço, que está aqui. Você que está aí na live. Tem muitos jovens perdidos nessa cidade. Está nas drogas. Nós precisamos resgatá-los. Tem muitas moças. Tem muitos homens e mulheres, famílias, casais. Nós precisamos resgatar os nossos familiares. E o céu está aberto, vai continuar aberto. Mas eu e você tem que abrir o coração, o Espírito Santo nos ungir, para trazer a palavra, a língua de fogo, que é a autoridade espiritual, para nós pregarmos contra o pecado, pregarmos o arrependimento. E o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aí na sua casa, você que está na live. É só você, aleluia, abrir o teu coração e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. E como teve 400 anos de céu fechado,
Hoje nós estamos com o céu aberto, a igreja tem que pregar. Porque o céu está fechado para os seus amigos, para os seus familiares que estão no pecado. E nós temos que abrir o céu para eles. Nós temos que abrir o céu para eles. Nós temos que estar cheio de ousadia, de autoridade espiritual. Por isso amanhã você, líder, não pode ficar em casa. Venha orar, venha ser cheio de Espírito. Você que está na sua casa, temos que ser cheio de Espírito. Alabassuriando, alabás. Nós temos que ter essa visão, amado. Nós temos que estar ungido para ter língua de fogo, para profetizar, para ensinar, para mostrar o pecado para as pessoas. Por isso, no seu projeto de vida, você está preenchendo esse mês, tem lá o nome de 3 pessoas que você vai orar, que você vai evangelizar em 2021. Deus vai colocar mais no seu caminho. Nós vamos começar o ano de 2021 já em oração. Amanhã eu começo com a liderança. Essas 2 primeiras segunda, eu vou trazer liderança, mas do 1º de dezembro ao dia 21, nós vamos começar o jejum, o último jejum do ano. E aí eu vou trazer toda a igreja junto com a liderança na segunda-feira, às 20 horas. Em janeiro nós vamos continuar. A Bíblia diz aí que eles ficaram juntos, reunidos em oração, no mesmo lugar. E eles começaram a ser revestidos de poder, de ousadia, de autoridade profética. Eles começaram a ser cheios de ousadia profética. Por isso, abre o teu coração. Porque nós temos que deixar o Espírito Santo nos ungir. E Ele vai nos ungir estando orando junto. Estando orando junto. Se não orar junto, o céu está aberto, o Espírito Santo não unge. 130 a 150 pessoas fez uma revolução em 98 anos. E deixou ainda mais 300 anos. Aí que veio Antipas lá e começou a entrar já a igreja, que diz que é a igreja de Deus mesmo aí, que começou a implantar com os imperadores. Quando você estuda a história da igreja, você estuda isto, que pôs a resistência. Mas Deus sempre manteve o remanescente. E esse remanescente nesta hora sou eu e você. Somos nós. Então, amados, abre o teu coração. Que só recebe a autoridade profética para pregar quem abre o coração e vem buscar na oração. E que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Principalmente você que está aí na sua casa. Venha orar, venha buscar, venha ser cheio do Espírito Santo. Amém?